Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do meu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Saudações a todos, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer um tema da Escritura em Filipenses capítulo 3, do versículo 17 em diante. O tema: firmes no Senhor. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Porque muitos há dos que muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E também Filipenses, no capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. É interessante essa escritura. Isso comprova
que na igreja há sim 3 classes de crente: o incrédulo, o manufaturado e o genuíno. O incrédulo, o manufaturado e o genuíno. Conforme pregou William Marion Branham em suas mensagens, mostrando que há sempre essas 3 classes de crente. No tempo de Abraão, existia Ló e existia os sodomitas. Três classes de crentes. Abraão era o genuíno crente. Ló era o tipo do crente manufaturado. É o crente que não é perfeito. E existe o incrédulo, que são aqueles que até ouvem, parece que creem, mas não creem, são incrédulos. Eles rejeitam a palavra de Deus. São os sodomitas. Aleluia. Nós lemos aqui essa escritura e nós vimos aqui que quais são os destinos desses incrédulos? Quais são os destinos destes manufaturados? Eles estão ali entre os perfeitos. Eles estão no meio da igreja. Eles têm a palavra de Deus. Eles têm a mensagem de Deus. Porém, pelos seus frutos, a gente pode conhecer eles. Deus não deu uma maneira de discernir os espíritos. E a maneira de discernir esse espírito é por meio de sua palavra, a Bíblia. É por meio da palavra de Deus. Porque, querendo ou não, eles não permanecerão com a palavra. Pois só o eleito, só os escolhidos, só aqueles que estão firmados no Senhor é que permanecem com esta palavra. Só os que estão firmados no Senhor. O manufaturado, o incrédulo, eles tenderão a sair para um dos extremos, para uma das extremidades. Eles nunca permanecerão centralizados, como disse o profeta de Deus. Eles nunca permanecerão centralizados na palavra, em Cristo. Eles ou tomarão a glória para si, ou darão a glória para outrem, mas não estarão centralizados em Cristo. Não terão Cristo como seu absoluto, Cristo como sua rocha, Cristo como o caminho provido de Deus. Eles estarão apontando sempre para algo, menos para a palavra. Eles estarão apontando para um homem ao invés de Cristo. Agora, para não sair daqui da leitura, nós vimos qual é o fim deles. É a perdição. Mas eles também têm um Deus. Eles têm um Deus. Eles têm um propósito, sim. Mas não é para Deus. É para o Deus dele. Qual é o Deus dele? O ventre. O seu eu. Seu ego. Seu ego, seu eu. Eles tomam a glória para eles. Eles tomam a honra para eles. Menos para Cristo. Se eles são curados, como
Se eles são curados, eles não agradecem a Deus. Eles não dão a honra a Deus. Eles tomam a sua honra ou eles dão para alguém, como já foi dito. Mas eles não dão a honra para a palavra de Deus. Eles não dão a honra para o Criador. Eles vão dar a honra para uma igreja. Eles vão dar a honra para um homem. Menos para Cristo. Por quê? Porque não estão centralizados na palavra de Deus. Como já foi dito, eles não têm Deus como seu absoluto. Eles não têm visão. Eles não têm revelação. Então o fim deles é a perdição. O Deus deles é o seu próprio eu. É o seu próprio ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Olha para onde está a visão destes homens que, segundo a Bíblia, segundo aqui Paulo, eles são inimigos da cruz. Inimigos da cruz, todavia no meio do povo perfeito. Todavia no meio do povo de Deus. Todavia no meio do povo escolhidos. Judas estava no meio de quem? Judas estava no meio dos 12 discípulos. O profeta de Deus desta era, ele chega a dizer assim, quase que nessas palavras: que o problema não é o passarinho lá fora. O problema é o bicho da maçã. O bicho da maçã, que são aqueles que estão infiltrados no meio do povo de Deus, como Judas, como Coré, como Datã, como Abirão no tempo de Moisés. E estes, muitas vezes, são um empecilho, uma barreira, até mesmo para os filhos de Deus alcançarem a perfeição, porque esses só atrapalham com suas palavras, com seus propósitos, porque eles só puxam para as coisas terrenas. Porque o crente genuíno, ele não está preocupado tanto assim com o que ele vai comer, com o que ele vai se vestir, aonde ele vai morar. A preocupação do crente espiritual, o alvo dele é sobrenatural, é para cima. A visão dele é para cima, não é para baixo. Ele está preso ao seu destino. E o seu destino não é a perdição, mas é a salvação. Tem algo que o atrai e o puxa para as coisas de cima, enquanto que esses inimigos da cruz têm algo que o atrai e os puxam para as coisas terrenas. Então você tem que ter discernimento por meio da palavra para discernir isto. O discernimento, ele vem do Senhor. O discernimento, ele vem da palavra. Se você tem essa palavra, você vai conseguir discernir. Olha, você pode estar até lá no mundo desviado, mas se você tem o discernimento de Deus, como assim o discernimento de Deus? Se você tem essa palavra aqui, você vai discernir o momento, o dia e quem
e a hora. Como a mulher samaritana, apesar de toda a bagagem que ela tinha em sua vida, ela tinha ali no seu coração a palavra. Ela tinha ali no seu coração um ponteirozinho de um relógio, que quando chegou o momento certo, aquele ponteiro no seu coração, chamado Jesus Cristo, uma pontinha da vida eterna ali, foi o suficiente para mostrar para ela o momento do cumprimento da Escritura. O momento do cumprimento da Escritura. Quando Jesus disse, vai e traz aqui teu marido. E ela disse, não tenho. Disseste bem, pois tiveste 5 e este agora não é o teu marido. Senhor, vejo que tu és profeta. Então ver é perceber, é entender, compreender. Pela Escritura, pelo Velho Testamento, ela percebeu então que Jesus era um vidente, um profeta, pois ele discerniu seus pensamentos, sua vida. É esta palavra que nos dá o discernimento. E Jesus disse bem quando disse, pelos seus frutos conhecereis. Se você quer saber quando uma pessoa está com a verdade, ou melhor, se você quer saber quando uma pessoa tem o Espírito Santo, encorte a palavra. Este é o conselho do profeta de Deus, William Marion Branham. Encorte a palavra. Se ela receber a palavra, então ela tem o Espírito Santo. Se ela não receber a palavra, então isso mostra que ela não tem o Espírito Santo. Isso mostra que ela é um inimigo da cruz, pois a visão dela está para o que o pastor dela diz e não para o que disse ou diz a palavra de Deus. Quero deixar aqui então isto, meu irmão. Os inimigos da cruz, o olhar, a visão deles é terreno, eles são carnais. A Bíblia mostra muitos tipos de crentes carnais com um olhar terreno. O que me vem à memória aqui, que são bastantes, é Caim. Caim teve uma visão terrena. Ló teve uma visão carnal, uma visão terrena. A sua escolha não foi baseado na vontade de Deus. Olha, a semente de Deus eleita, ela não está nem estribada, ou melhor, ela não está nem confiada no seu livre-arbítrio, na sua livre escolha. A semente de Deus, ela está confiadamente na escolha de Deus. Porque o que prevalece é a escolha de Deus e não a nossa escolha. Por isso Abraão poderia dizer para Ló, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Eu quero ficar com a vontade de Deus. A tua vontade vai mostrar qual é a vontade de Deus para onde eu devo ir. Então, muitas vezes, preste bem atenção nisto aqui, muitas vezes, a vontade daquele colega mundano, a escolha de alguém lá fora, mostra qual é a vontade de Deus para a tua vida. Agora não vai me interpretar mal nisso. Não vá me interpretar mal nisso. Não vá tomar a escolha de uma pessoa mundana, do mundo. Não, não é isso. Porque muitas vezes uma pessoa toma uma escolha e diz assim, olha, fique aqui. Você não pode ficar aqui, né? E muitas vezes Deus está naquele propósito.
e a pessoa vai e fica. Não quero que você me interprete para o lado errado. Isso pode ser muito bem pegado aqui, cortado e interpretado errado. Ah, então quer dizer que se alguém escolher cortar o cabelo, eu tenho que escolher cortar? Não é isso. Não, não é isso. Às vezes, vou dar um exemplo aqui. Um patrão pode não querer te demitir e você querer ser demitido. Não querer mais ficar naquele trabalho. Né? E muitas vezes aquele patrão não vai com a tua cara e ele te demite e você, pô, eu não queria ser demitido, eu queria ficar mais ali naquele lugar. Mas a escolha daquele patrão favoreceu para a vontade de Deus, para te dar algo melhor. E vice-versa. Muitas vezes você quer sair e aquele patrão não te demite. Não, eu não quero que eu saia, mas você... Então o que prevalece é a vontade de Deus. Exemplo disso, Jesus, quando estava ali no Getsemane e ele fez a oração: Senhor, passa de mim este cálice, se for possível. Se for possível, passa de mim este cálice. Porém ele diz: tem um cachorro latindo aqui que ele nos motiva a pregar. Pois este reino é dominado por espíritos e mesmo os animais colaboram para que o diabo trabalhe. Então, Jesus disse: faça-se a tua vontade e não a minha. E no modelo de oração que Jesus nos ensinou, ele disse: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então o que prevalece e deve prevalecer é a vontade de Deus. E é na vontade de Deus que a gente tem que se firmar e não na nossa vontade. Pois a vontade do homem muitas vezes não é boa. A vontade do homem muitas vezes não é boa. Então estes homens inimigos da cruz, eles estão sempre fazendo a sua vontade, a sua escolha. E ao fazer da sua escolha e da sua vontade um absoluto, eles saem da palavra de Deus, que é a perfeita vontade. A perfeita vontade é essa palavra. A igreja que leva você para fora da vontade de Deus, para fora da palavra, essa lhe levará para a perdição. Qualquer homem que leva a igreja para fora da palavra, leva para a perdição. Jesus disse, até mesmo Jesus, ele não impediu que isso acontecesse. Os discípulos no tempo de Jesus queriam impedir isto, mas Jesus, ele disse, deixai-os. Deixai-os. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Se um inimigo da cruz conduzir um inimigo da cruz, eles vão cair no buraco. Eles vão se perder, como diz as Escrituras. Porque eles não estão firmados no Senhor, como diz as Escrituras que acabamos de ler. Eles estão firmados em seu próprio eu, em sua própria vontade. O Deus deles é seu ventre. Tudo aponta para eles. Eu. O maior inimigo de Israel era eu, judeu, filisteu,
amorreu, cananeu. Este era os inimigos de Israel. O eu. E o maior inimigo do homem hoje, também diz o profeta William Marion Branham, o maior inimigo de William Branham chama-se William Marion Branham. Então estamos aqui nessa terra para lutar contra a nossa própria vontade. O apóstolo Paulo dizia: quando quero fazer o bem, o mal já tenho feito. Por quê? Por causa desta carne. Então, meu querido, meu amigo, você quer estar firme no Senhor? Lute pela vontade de sua alma. Lute pela escolha da tua alma. Temos escolhas terrenas, mas temos que ver se essa escolha terrena não está sufocando a vontade e o desejo desta alma. Porque, como a Bíblia diz, há coisas, os cuidados da vida sufocam a palavra de Deus naquela alma. Isso faz com que você não cresça, isso faz com que você não evolua, não toma força, por causa desse sufoco das redes sociais, sufoco dos cuidados da vida, sufoco de entretenimentos demasiado. São sufocos da vontade da carne, dos prazeres. Isso acaba sufocando, deixando sem ar. Isso acaba tirando a vida do Espírito Santo em você. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados até a redenção, até o dia da redenção. Porque a nossa redenção ainda não foi completada ainda. Nós ainda estamos neste corpo de carne do pecado, esperando a total redenção, quando o nosso corpo será transformado e mudado. E a nossa visão tem que estar para estas coisas, coisas que não se veem, coisas que muitas vezes nem se entendem, mas são coisas que se creem, são coisas reveladas dentro do coração do eleito. Aquela mulher, ainda que lá no mundo, fraquinha, mas ela tinha mais revelação. A mulher samaritana, lá no mundo em pecado, 6 maridos, mas ela tinha, mesmo na sua forma, em sua maneira caída, ela tinha mais revelação que os saduceus, que os fariseus, que aqueles sacerdotes. Por quê? Ela era uma escolhida, ela tinha a palavra, ela tinha semente dentro dela. E quando veio um cumprimento, ela tomou aquilo e manifestou a sua cor. Por quê? Porque ela era de Deus. No fundo, ela era uma mulher de Deus, uma eleita, uma semente de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Ó, meus irmãos, por isso que a gente não tem que olhar para as pessoas que estão do nosso lado. Nós não temos que olhar para ninguém aqui como exemplo, a não ser aqueles que têm a palavra de Deus, como disse Paulo. Paulo disse aqui: sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Há um padrão, sim. Esse padrão é a palavra de Deus. O padrão para as mulheres hoje são as mulheres de Deus da Bíblia. O padrão para os homens hoje são os homens dessa palavra, da Bíblia. Esse é nosso padrão.
Esse é o nosso modelo, é para onde devemos estar olhando. Se um homem guarda a palavra de Deus, então olhe para aquele homem se ele está guardando a palavra de Deus. Olhe para seu exemplo, olhe para o seu caráter, pois ele está refletindo o verdadeiro espelho que é a palavra de Deus. O Senhor te abençoe com isso em nome de Jesus Cristo. Peço perdão a todos pelo barulho. Os cachorros latem. Estamos neste mundo em que Satanás reina. Então nós é que somos os incomodados. Nós é que temos que um dia nos retirar deste mundo. E Deus ele está nos preparando para isso. Deus ele está nos preparando com uma mensagem que nos dá fé. Uma fé não para ficar aqui, uma fé não para ficar olhando as coisas daqui, mas para olhar as coisas de cima e sair daqui, como saiu Enoque. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.